Então, boa noite a todos. Hoje, dia 13 de janeiro de 2022, começando aí nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre Ajax, né, que é um conteúdo bem interessante, que trata sobre as requisições assíncronas que o cliente pode fazer para o servidor. O que significa essas requisições assíncronas? É quando a gente solicita alguma coisa para o servidor e a nossa página ela não precisa ser recarregada. Então, a gente pode continuar executando aquela mesma página e ter uma resposta do servidor sem a necessidade da gente trocar de páginas. Isso é bem legal porque quando a gente está fazendo sistemas web, principalmente, a gente quer fazer um comportamento muito parecido com um sistema de computador, um sistema desktop. Então, com a Ajax permite justamente que a gente faça isso. E tem, teoricamente, também uma melhoria também na transmissão dos dados, já que a gente vai carregar somente aquilo que a gente quer. Não tem necessidade de recarregar toda a página. Então, tem uma certa velocidade também no carregamento das informações. Então, a gente vai ver algumas bibliotecas que são utilizadas para facilitar esse tipo de requisição, que vai ser a biblioteca jQuery, que é uma biblioteca muito interessante, que é de uso até maior, porque a gente pode fazer animação, a gente pode fazer validação de formulários, a gente pode fazer o uso para colocar interfaces mais ricas dentro da nossa página, né? Então, é uma biblioteca multiuso que pode ser usada também para facilitar essa transmissão de informações através do Ajax, né? O Ajax, na verdade, não é uma tecnologia, mas é uma forma de escrever o código para que as requisições aconteçam de forma assíncrona, né? Isso aí na prática vai ficar bem mais fácil da gente entender e depois no finalzinho a gente vai falar sobre a questão das entregas dos projetos aí para quem se desafiou durante esse módulo a fazer esse projeto final, né? Então, vamos tentar ser bem objetivo aqui e para aproveitar também o material que está postado no ambiente virtual, deixa eu colocar aqui a apresentação aqui para cima, para a gente compartilhar a tela com vocês. Acabou que eu fechei demais. Deixa eu abrir aqui de novo. A tela do Classroom. Vou colocar aqui. Compartilhar. Pronto. Vai aparecer aqui agora. Então, o último conteúdo que nós postamos foi sobre aquela classe de conexão em PHP, né? Eu pedi para vocês fazerem um exercício que fizesse as 4 operações básicas dentro do PHP, que é chamada operação CRUD. A partir daquelas operações, a gente consegue fazer todo o resto, né? Porque facilita bastante realmente, que a gente já sabe como é que opera dentro do banco de dados, o restante é muito fácil. Então, tem um exemplo aqui que eu tinha colocado para vocês, que é o exemplo down.zip, que é o mesmo que eu vou utilizar aqui, só para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer, né? Então, os arquivos todos são esses mesmos, né? Eu não fiz alteração nenhuma, simplesmente vou utilizar esse mesmo arquivo aqui, só que antes de começar a aula eu tinha extraído ele aqui, ó. Então, eu deixei os arquivos aqui. A única coisa que eu fiz um pouquinho diferente, eu peguei esse arquivo aqui, ó, loading.gif, para a gente usar no carregamento de informação. Essa vai ser uma imagenzinha básica que a gente pode usar, né? Qualquer coisa a gente compartilha também no final. Se vocês quiserem, vocês podem pegar qualquer imagem na internet para fazer a exibição dessa imagem enquanto a gente estiver carregando alguma informação da página. Como a gente está fazendo o teste local,
provavelmente que essa imagem vai aparecer muito rápido, né? Vai ser coisa assim, de 1 segundo, às vezes até muito menos que isso. A gente quase não vai ver ela rodando, né? A gente vai colocar dentro da nossa página para como se tivesse assim, ó, processando, aguardando as informações que vão ser enviadas e tal, né? Então, só para mostrar aqui o que vocês vão fazer. Então, se vocês quiserem seguir o que a gente está fazendo, é pegar o arquivo down.zip, que foi postado nas últimas aulas, faz a extração desses arquivos e pega um arquivo de imagem, de preferência zip, né, animado, para poder colocar enquanto a gente estiver processando o envio de informações. Daqui a pouco a gente vai explicar como que a gente vai configurar essa imagenzinha aqui para aparecer na tela, certo? Então, vamos lá. Deixa eu até mostrar para vocês o que, que a gente fez em relação desses arquivos que estão aqui, é para a gente relembrar aqui um pouquinho, de forma bem rápida. Aqui a gente tem a classe de conexão, onde nós criamos uma conexão aqui com o banco de dados. Isso aqui já foi feito nas aulas anteriores. Uma classe muito simples, né, que ele vai fazer com que a conexão com o banco de dados MySQL aconteça. Então, a gente precisa estar aí rodando o servidor XAMPP com a Apache e o MySQL ok. Esses dias até aconteceu de eu dar o start lá no servidor MySQL, ele não estava startando, né? E de vez em quando pode acontecer isso com vocês, né? Só que tem uma sequência de comandos para executar, para poder recuperar isso aí. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Já aconteceu? De abrir o champ aqui, ó. Vamos dizer assim, ó, o MySQL tá assim. Aí eu vou clicar no botãozinho Start, ele fica verdinho, tuf, aí ele cai. Ele não completa e ele não mostra a porta, ele não segura. Então, ele mostra a mensagem de erro aqui embaixo. Pode acontecer em dois casos isso aqui. Quando um servidor MySQL já está rodando a mesma porta, e pode acontecer também que ele danificou alguns arquivos dentro da estrutura de dados do próprio servidor MySQL. Então, quando acontece essa danificação, né, a gente tem que fazer a recuperação desses dados. Então, se não fizer direitinho, acaba perdendo tudo, né? Não é assim o objetivo da aula nossa, mas eu estou falando que tem jeito de recuperar. Se vocês quiserem saber como é que recupera, depois a gente pode mostrar. Mas isso pode acontecer, né? Aconteceu comigo na semana retrasada. Então, já aconteceu com vocês? Ou não? No início da disciplina, para startar o meu SQL estava dando erro. Eu não lembro mais o que era. Não sei se era por causa da senha do banco de dados que eu tinha mudado, alguma coisa do tipo. Não lembro o que foi, não, mas não iniciou. Tá, mas não foi por conta do arquivo que corrompeu, não, né? Eu acho que não. Sinceramente, nem lembro mais o que foi, não. Hum. Mas eu acho que não foi nada de arquivo corrompido, não. Porque às vezes acontece isso e se não fizer o procedimento certinho, acaba perdendo tudo que estava lá. Mas vamos lá. Aí tem a classe conexão, a classe DAO do usuário. Na verdade, essa aqui é a primeira, né? Essa aqui é a classe de usuário, onde tem os atributos que a gente tem lá na tabela, ID, nome, CPF, telefone e e-mail. Tem os get e set de cada atributo, são coisas comuns, né, dentro da programação orientada a objetos, e tem essa classe aqui, a classe DAO-usuário, que faz a chamada de funções, né, por exemplo, inserir. Né? No caso, foi a única que a gente colocou. Né? Eu pedi que vocês criassem as outras como desafio, inclusive. Então, depois que a gente criou isso aqui, nós tínhamos aqui a paginazinha de teste. Essa teste usava essa classe DAO, né, fazia lá a criação de um objeto da classe usuário, e a partir dela, ela
fazia a definição dos atributos e colocava lá para chamar o inserir usuário. Então, a partir desse momento, a gente mostrava a mensagenzinha na tela, cadastro realizado com sucesso. Só o que acontece aqui? Esse teste a gente fazia usando o método get do navegador. Então, o método get, as variáveis são passadas através da barra de endereço. Né? Não fica muito legal a gente fazer isso. Não é muito interessante. A gente salvava isso aqui, essas informações, dentro desse banco de dados aqui, ó, a tabela usuário. Eu vou fazer só um teste aqui rapidinho. Então, a página teste, chamava nome, telefone, CPF, e-mail. Deixa eu deixar dela aberta aqui, ó, teste. Então, nome é igual, vou colocar aqui, ó, Pedro e telefone é igual a 38 9132 3891. CPF é igual a 11 222 33300. E o e-mail igual a pedro@email.com. Eu vou pressionar Enter aqui. Aí ele mostra a mensagenzinha, cadastro realizado com sucesso. Vou atualizar aqui, né, a tabela, ela mostra aqui, ó, Pedro, CPF, telefone, e-mail, tudo certinho. Né? Então, os dados foram salvos. O que acontece? Nós enviamos essas informações através desse método GET. Como eu falei, não é a forma melhor de se fazer, mas foi a forma que a gente tinha feito até então. O que eu vou mostrar aqui para vocês? A gente vai criar um formulário muito simples com essas 4 informações aqui e a gente vai usar o Ajax para poder fazer o disparo da informação, ok? Então, o disparo da informação vai ser através do método assíncrono, ou seja, a gente vai clicar no botãozinho salvar, ele vai mostrar a mensagem, mas não vai ter necessidade de sair da página para ir para um outro local. Então, se a gente for fazer um sistema web, fica muito mais interessante pela forma de interação que a gente vai ter com o usuário. Isso vai ser um exemplo que vocês podem tirar outras coisas a se fazer. Né? Vocês vão perceber que tem muitas coisas legais que podem ser feitas. Sobre essa questão do Ajax, como a gente vai usar o jQuery como apoio para executar o Ajax, porque assim, ó, o Ajax em si, para eu escrever ele do zero, ele dá muito mais trabalho. Agora, quando eu uso o jQuery, ele já simplifica muito mais a codificação que a gente faz diretamente usando o JavaScript. Né? Então, fica muito mais fácil usar essa biblioteca jQuery. Qual é o conhecimento seu sobre essa ferramenta aqui do jQuery? Quem já usou? Né? Quem que trabalha com ela aí de vez em quando? Eu já usei poucas vezes, eu acho que umas 2 ou 3 vezes só. Usei para testar. E o meu é nulo. Testar o quê? Eu tava vendo umas aulas sobre o jQuery, acabei fazendo uns projetinhos, só que eu acho que eu já perdi tudo. Não Ah, fiz tá. backup de nada, infelizmente. Foi testar que você fala, fazer uns exemplos, né? E botar para rodar. Isso. Legal. Inclusive, eu Você acho vai. que eu cheguei a fazer Ajax com jQuery, eu só acabei me esquecendo. Uhum. Vocês vão gostar. A biblioteca é realmente muito interessante, né? Que serve para muita coisa. Como a gente não vai ter um foco assim de apresentar tudo que ela pode fazer, pelo menos a gente vai começar a passar uma ideia inicial, né? Então, oi Pedro.
Pode Ô, falar. Daniel, só para entender melhor aqui, o jQuery ele é a biblioteca e o Ajax ele é o quê? Um método? Ou a biblioteca também? É mais ou menos isso. O Beleza. Ajax é um método que é utilizado dentro dessa biblioteca jQuery. Uhum. E é uma forma de escrever o código. Beleza. Não é uma tecnologia em si, né? Mas é uma forma de escrever. E, assim, é interessante que quando eu comecei a desenvolver para a internet, eu usava muito HTML, CSS e o PHP. E eu deixava um pouco o Ajax de lado, porque era muito mais difícil escrever, que nem eu falei. Não tinha a biblioteca jQuery ainda para facilitar as coisas. Depois que a jQuery surgiu e ele começou a trabalhar diretamente com Ajax também, aí eu vi que ficou muito mais fácil. Aí eu comecei a ter mais contato, aí tive facilidade. Realmente não é complicado de escrever, é só questão de ajuste mesmo, é curiosidade, né? Os exemplos mais simples são aqueles que a gente aprende mais. Então, por isso que é interessante a gente prestar atenção no básico mesmo para poder fazer um negócio bacana. Então, essa biblioteca, né, a jQuery, ela pode ser feito o download a partir do site oficial jQuery.com. Se quiser, não precisa nem fazer o download da biblioteca em si, porque a gente pode usar fazendo a referência através de um URL externo. A única coisa que precisa é que a gente esteja conectado à internet, né? Então, se a gente estiver rodando na plataforma local, mas estiver conectado na internet, a gente consegue pegar esse arquivo remotamente. Mas se a gente quiser garantir que ela vai funcionar mesmo sem internet, aí é bom baixar o arquivo e fazer referência a ele, né? Então, o site é bem tranquilo, jQuery.com, e já vai ter o botãozinho para fazer o download da biblioteca. Aqui, ó, versão 3.6 e tal, né? A adição desse arquivo jQuery, ele acontece sempre no cabeçalho da página. Pode ser até colocado em outras áreas, mas eu não recomendo não, porque como é um arquivo que ele vai poder fazer o uso de qualquer elemento da página, né, e um controle maior do elemento da página, é interessante que você carregue logo no princípio. Então, quando a gente está colocando lá aquelas primeiras tags, a gente já adiciona ela. Então, aqui, por exemplo, ó, script source, né, aqui onde que a gente está pegando o script, ele tem um URL remoto aqui, onde que a gente consegue pegar essa biblioteca sem baixar. Então, se a gente tiver conectado à internet, simplesmente copiando e colando esse código, a gente já consegue fazer acesso a essa biblioteca, né? Como eu falei, se a gente quiser, a gente pode fazer o download do arquivo através do site também, que é muito tranquilo, né? Tem algumas versões, a versão que ele chama de produção e desenvolvimento, elas são diferentes, né? Tem a versão comprimida e a descomprimida, né? E aqui, geralmente para produção, a gente usa essa aqui, ó. Opa, ele baixou o arquivo JS, né? Quando é assim, eu clico no botão direito, vou lá salvar link como e escolho a pasta onde que eu vou salvar. Eu só vou clicar aqui, ó, em salvar. É só eu chamar esse arquivo no meu código que ele vai poder usar a biblioteca. É uma coisa muito simples. Ou então posso usar o endereço do CDN, que é o endereço remoto. Tem vários, né? É só copiar isso aqui, ó. Copia isso aqui e cola no código. A gente consegue usar. Eu vou usar desse jeito aqui, fica mais fácil para a gente acompanhar, né? Mas os dois funcionam da mesma forma. Então, para a gente adicionar, é só fazer isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou colocar aqui, vou criar um novo arquivo. Colocar aqui, ó, HTML. HTML não, PHP, né? Vou salvar em PHP também. Só que aqui nós vamos colocar marcações HTML mesmo. O que é isso aqui? É um
uma página HTML5 formada, né, direitinho. Aqui a gente não pode ter dúvida, né? São comandos bem básicos aqui. A gente tem um cabeçalho da página e o corpo da página dentro da HTML. Aqui a gente pode ter o título da página. Vamos colocar aqui, ó, cadastro usuário. E aqui a gente coloca as metas que vão ser usadas dentro dessa página. Isso aqui são coisas comuns, né, que aparecem sempre. Então a gente já simplesmente pega e faz. Aí você coloca o scriptzinho aqui, ó, copia aqui, manda colar. Aí ele vai carregar o script desse endereço, né? HTTPS, Ajax, Google, papapá. Ele vai puxar esse mesmo arquivo que eu baixei lá no site, né? Só para vocês terem ideia, ó, se eu copiar o link aqui, ó, e mandar colar, vai aparecer aquele tanto de texto escrito. Justamente que ele vai puxar esse mesmo arquivo aqui. Então, com esse arquivo carregado dentro do nosso site, da nossa página em PHP, HTML, a gente vai conseguir fazer o uso da biblioteca jQuery como um todo, né? Então, o básico para a gente usar é isso aqui. Vou salvar esse arquivo aqui, ó, dentro dessa pasta DAO, né, que eu tinha extraído, e vou chamar ele de form.php. Form.php. Se a gente tentar abrir isso aqui, ele não vai mostrar nada, ó. Form.php. Vai ficar assim, ó, cadastro do usuário aqui em cima e mais tudo branco, né? Porque nós não colocamos nada. Mas a gente sabe que ele carregou o script do jQuery. Porque quando eu visualizo o código do fonte, né? Eu clico no botão direito, exibir código fonte da página, ele vai abrir o código fonte aqui. Se eu clicar nesse linkzinho aqui, ó, clicar no link que é gerado aqui, ele vai carregar o jQuery. Então, simplesmente com essa chamada, a gente já vai conseguir usar o jQuery dentro da nossa página e os efeitos vão poder acontecer. Ok? Tranquilo, né? Agora, o que a gente pode fazer mais? Uma das coisas interessantes que ele mostra aqui é sobre a sintaxe do jQuery. Eu vou mostrar só o básico para vocês, para poder ter uma noção aqui. A gente vai fazer isso na prática, né? Como que a gente vai fazer o formulário funcionar, usando o Ajax e o jQuery ao mesmo tempo. Então, quando a gente usa essa nomenclatura aqui, só que tem um detalhe aqui que eu acho, não, tá certo, tá certo. Quando a gente usa essa nomenclatura aqui, ó, cifrão this.id. O que significa isso? O this é aquele objeto, aquele próprio objeto que, quando eu clico dentro do elemento, ele vai se esconder. Então, esse hide aqui é como se fosse se esconda. O cifrão p hide significa o quê? Que todos os parágrafos vão se esconder, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de seletor. É aquilo que indica aquilo que a gente está pegando naquele momento. Então, o jQuery dá liberdade para a gente poder fazer a manipulação dos elementos da página de forma dinâmica. Então, em qualquer momento, a partir de um clique no botão, ou arrasta de um mouse aqui, ou faz um determinado evento, a gente altera algum elemento. Esse elemento é alterado pelo seletor. Então, quando a gente coloca this, é o próprio elemento. Quando coloca entre aspas e o nome de um elemento HTML que existe, igual P, que é um parágrafo, vai pegar todos os parágrafos. Se fosse, por exemplo, IMG, que é uma tag HTML, ele ia pegar todas as imagens que aparecem na página. Se eu pego, por exemplo,
aspas, ponto teste. Isso aqui é uma classe. E aqui, hashtag teste é o quê? Um ID. Então, tem a diferença da classe, do ID, do elemento e do próprio elemento. Então, isso aqui é a forma da gente só identificar qual é o elemento que a gente vai trabalhar. Isso aqui vai ficar mais claro para vocês quando eu fizer um testezinho aqui. Eu vou até usar o próprio exemplo desse material que vai facilitar para a gente entender aqui. Aqui tem uns exemplos muito interessantes. Não sei se vocês já viram esse site w3schools.com, mas é um material muito interessante que eu recomendo estudar. Né? Isso aqui de tudo mesmo. Acho que ele é fácil de aprender HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, jQuery é muito simples e muito objetivo, é muito interessante mesmo a forma como eles colocam. Então, quando a gente executa o jQuery é quando a gente fala que o documento está pronto. O que significa isso? Que a gente espera que a gente carregue todo o documento para a gente executar os eventos que acontecem na página. Então, tem duas formas da gente programar que isso vai acontecer. Usando essa instrução, documento.read, ou seja, documento pronto, aí vai executar as funções abaixo. Ou então a gente coloca function. São duas formas de escrever a mesma coisa. Que a gente está falando, ó, aqui vão ser executadas os métodos jQuery. Né? Então, quando a gente escreve o código assim, a gente já está falando o que vai ser feito. Né? Quer ver? Ó? Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Ó. Deixa eu reduzir um pouquinho isso aqui, que está muito grande, né? Agora, aí tá legal, né? Tá dando para enxergar? Tá sim. Então, vou colocar um parágrafo aqui, ó. Primeiro parágrafo. Isso aqui é bem básico, viu? Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. E aqui eu vou colocar assim, ó. Div id dados. Tabela de dados. Div. Vou colocar div class. Este. Qual a diferença do ID e da classe? Você sabe? O ID é para um único elemento. Único. O ID para elemento único e a classe eu posso ter vários elementos dentro da página, né? É isso aí. Então, colocar aqui. Isso aqui é bem basicão para a gente não perder tempo. Então, vou salvar aqui, ó. E vou atualizar. Olha lá, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, tabela de dados, teste 1, 2 e 3. Então, aqui a gente está tratando parágrafo, que é P. Aqui a gente está tratando ID. Aqui a gente está tratando classe, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Quando eu tenho o jQuery carregado, eu posso usar esses comandos aqui, ó, script. E dentro do script, a gente faz isso aqui, ó. Coloco function. Certo? E aí? Salvar, ó. Atualizar aqui não vai acontecer nada, ó. Não acontecer nada. Por quê? Aqui tá falando, ó, depois que eu coloco o function, eu vou colocar os métodos do jQuery. Aí a gente vai usar o tanto de método que a gente quiser. Né? Então,
olha só. Vou colocar um botãozinho aqui, ó. Button ID BNT1. Ok. Button. Olha só. Atualizar. Botãozinho ok. Tô clicando nele, não tá acontecendo nada. Agora aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, cifrão. Esse cifrão a gente sempre começa com ele, né? Aí eu tô falando que quando eu clicar nesse botão específico, que é o ID BNT1, então coloco um hashtag quadrinho, ponto clique, ponto clique, ponto clique. O que vai acontecer? Vou colocar aqui, ó. Teste. Ponto ID. Salvar aqui, ó. Atualizar. Olha lá, ó. Cliquei no botãozinho, apagou. Olha lá, ó. Teste 1, 2 e 3. Cliquei, apagou. Certo? O que significa isso aqui? Então, aqui eu estou falando que quando eu clicar nesse botão específico, ele vai apagar esses elementos aqui, ó. Por que ele sabe que são os elementos teste? Porque eu coloquei ponto teste, e ponto significa classe. Aqui a gente já viu que o hashtag significa o quê? O ID. Se eu quisesse apagar, por exemplo, somente o dados, tabela de dados aqui, a gente colocaria aqui, ó, hashtag dados. Atualizar aqui, ó, clicar no botãozinho OK, aí ele apaga a tabela de dados, tá vendo? Ó? A tabela de dados está aqui, vou clicar aqui, ele já some, certo? Agora, se eu quiser todos os parágrafos, eu só coloco o nome do elemento. Ó, P, salvar, ó. Atualizar aqui agora. Primeiro, segundo parágrafo, tabela de dados, teste 1, 2, 3. Vou clicar aqui, ó, e ele apaga os parágrafos que eu tenho na página. Então, isso aqui ele faz de forma dinâmica, ou seja, eu não atualizei a página, eu simplesmente cliquei no botão e ele aconteceu. Atualizo só para ela voltar ao normal aqui, ó, mas quando eu clico no botão, ele executa. Só para vocês verem que a gente consegue ter uma dinamicidade usando o jQuery. Quer ver? Tem um comando em vez do hide, coloca aqui, ó, toggle. A gente faz o que nesse caso? Ele vai apagar e vai aparecer de novo quando eu clicar, ó. Ok. Ó. Tá vendo? Ok, ok. Ele apaga e volta. Apaga e volta. Apaga e volta. Tá vendo? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que ele pode fazer. Né? Então, na página, tudo quanto é elemento que eu tenho na minha página, que eu possa, de alguma forma, referenciar, eu consigo manipular. Parágrafo, como não tem ID nem classe, eu posso usar a forma geral, só coloco P. Se eu tenho um ID, é mais fácil ainda, que eu sei que é um elemento único, eu simplesmente chego aqui e coloco hashtag, o nome do ID, e ele vai apagar esse ID específico. Se eu quiser pegar todos os elementos de uma classe, eu simplesmente coloco o ponto, o nome da classe, salvar aqui, ó, e agora ele manipula todos os elementos dessa classe de uma vez.
Isso eu estou colocando para apagar e voltar, mas eu posso fazer várias outras coisas, certo? Muitas outras coisas, que aí depois vocês vão ter curiosidade, vocês vão ver aqui, ó, que tem umas coisas bem interessantes, igual tem uns efeitozinhos que a gente pode usar, né, para não ser um negócio tão duro, igual eu tô clicando no botão, ele simplesmente apaga. Eu posso colocar uma animaçãozinha, posso colocar um tempo para ele poder fazer a mudança, né? Tem todo uns detalhezinhos que podem ser usados para poder fazer isso aqui. A gente, inclusive, pode fazer mudança das cores da página, mudança de elementos da estrutura CSS, pode fazer um tanto de coisa. Realmente, a gente pode controlar tudo que tem dentro dessa área aqui do código a partir dessa biblioteca. Então, é só para vocês terem uma noção do quanto isso aqui é poderoso, né? Beleza. Depois que eu tenho isso aqui, eu já entendi o seguinte. Então, eu preciso desse function para executar, ok? Eu preciso de uma ação. Falo assim, ó, vou clicar nesse botão e eu vou executar o quê? Vou executar essas ações aqui. E o que eu vou fazer no caso? Como eu estou com o objetivo de enviar dados através de um formulário, através do Ajax, ou seja, eu vou enviar os dados da página sem atualizar esses dados, sem ficar enviando para uma outra página, a gente vai usar esse método Ajax aqui da biblioteca de jQuery. Ele é um método que é um pouquinho mais complexo, né? Mas a gente pode usar exemplos para poder fazer, né? Exemplos bem simples para poder trabalhar com ele inicialmente, né? Não precisa fazer o uso dele de forma mais complexa, não, porque tem muita coisa, ó. São várias opções que a gente pode colocar, né? Só para vocês terem ideia aqui, que é bastante coisa mesmo que a gente pode usar, ó. Isso aqui é tudo atributo que pode ser usado dentro desse método. Então vamos lá. Vou fazer o formulário bem simples, né, para a gente não ficar gastando tempo com coisa que não tem necessidade. Vou colocar aqui, ó, for method post action é para onde que eu vou enviar os dados. Né? No caso, eu vou enviar os dados para essa página aqui que já existe, teste.php. Eu simplesmente vou alterar aqui, ó, em vez do get, eu vou usar o post, né, para gente. Isso aqui eu vou precisar alterar mesmo, para a gente poder pegar os dados aqui. O restante a gente mantém do jeito que está. Que agora a gente vai receber esses dados por formulário. Aí dentro do campo a gente vai colocar os dados do formulário. Eu vou criar um campo assim mais padrão, igual quando a gente vai fazer um formulário, a gente usa aqui, ó, label for. Label for, isso aqui é o quê? O rótulo, né? A gente escreve o rótulo aqui dentro. Então, o rótulo a gente coloca aqui, ó, nome, certo? Se a gente quiser, a gente pode colocar o input aqui também. O type text, name, nome, e tem nome, telefone, CPF, e-mail. Isso aqui fica mais fácil da gente formatar depois no CSS, né? Nome, telefone, CPF,
CPF, opa, CPF minúsculo mesmo, né? CPF, e-mail. Como é do tipo e-mail aqui, eu posso colocar email. A gente colocar lá bonitinho, né? Então, o formulário, ele precisa ter um botão, certo? Botão do tipo submit. Então, vou colocar aqui botão ID gravar. Colocar salvar. Gravar, tanto faz, barra button, né? Vou apagar esses negócios todos aqui, não vou precisar disso aqui agora. É só para mostrar para vocês o que a gente podia fazer. E aqui, eu vou apagar essa parte aqui também. Deixar só esse... Fechar o form aqui, né? Deixar só essa parte do script básico aqui, que é só... aqui é como se fosse assim, o script está vazio, não está chamando nada. Aqui eu começo a digitar os comandos para chamar as funções do jQuery. Começar assim sempre, né? Aqui em salvar, atualizar a página aqui, ó. Como é que ficou? Nome, telefone, e-mail. Nome, telefone, CPF, e-mail. Ficou um embaixo do outro, porque não tem formatação nenhuma. Se eu quiser colocar, posso colocar assim diretamente, mas normalmente é interessante formatar, né? Formatar, é legal, bonitinho. Vou colocar em parágrafo, ele vai saltar um espaço maior, mas isso aí fica a critério de quem está fazendo. Não faz muita diferença para a gente aqui, não. O objetivo nosso é mais fazer o negócio funcionar do que formatar a página mesmo. Vou copiar aqui. Ganhar um pouquinho de tempo. Fechar aqui. Salvar. Aí, não ficou muito bonito não, mas tá de boa, né? A formatação aqui não vai influenciar tanto, não. Se eu clicar no botão salvar, ó, o que vai acontecer? Ele está mostrando cadastro realizado com sucesso, mas por quê? Ele está indo para outra página, a página teste.php. Só que essa teste.php, ela está recebendo algum dado? Não recebeu dado nenhum, né? Se a gente for olhar, porque eu não digitei nada, ó, tá vendo? Ó? Ele está ficando em branco aqui. Agora, se eu tivesse digitado, quer ver, ó? Vou colocar aqui, ó, Mário, telefone, CPF, e-mail. Vou clicar em salvar. Mostra que o cadastro realizado com sucesso. A gente não está verificando se está vazio ou não, né? Poderia fazer verificação também. Inclusive o jQuery tem uma biblioteca específica para isso, para validação de formulários. Aqui, ó, salvou as informações bonitinho. Você fala assim, mas já que está funcionando, agora a gente não precisa de mais nada, né? Então já está ok. Mas o que está acontecendo? Os dados estão sendo enviados através do método POST. Eles não estão sendo enviados através do AJAX. Né? Qual a diferença do método POST para o método AJAX? O POST a gente vai continuar utilizando, só que a gente vai usar ele de forma o que a gente chama assíncrona. Né? A gente clica no botão, a gente executa a requisição no servidor e o servidor vai retornar a mensagem que a gente vai mostrar na própria tela. Então, a gente não vai mudar da tela do formulário. Então, dependendo do caso, isso aqui é muito importante a gente fazer o negócio direitinho. Né? A gente vai clicar no botão salvar, vai continuar na mesma página e ele vai salvar as informações. E a mensagenzinha cadastro efetuado com sucesso vai aparecer aqui embaixo.
do mesmo jeito, certo? Então a gente vai fazer isso aqui, né? Por mais que já esteja funcionando aqui o formulário. Vocês viram que não tem segredo nenhum, né? Até porque a página já estava funcionando. A gente só colocou o método push aqui, ele já está enviando os dados através do método correto. Botãozinho gravar, ele já faz o disparo lá dos dados e simplesmente grava as informações no nosso banco de dados. Então, isso aqui foi bem simples. Mas agora vamos incrementar um pouquinho o nosso código, certo? Tudo bem até aí, né, gente? Deu para acompanhar aqui o que foi feito, né? Uhum. Tô tranquilo. Legal. Então, o que que... Vou fechar essa página aqui. O que que o, o exemplo aqui, ó, da utilização do método Ajax mostra para a gente o que que precisa fazer. Ele fala o seguinte, que para chamar o Ajax, a gente fala, ó, qual é o botão que a gente quer que execute aquela função, né, que é a função Ajax, o URL que a gente vai mandar, é o que vai executar no sucesso e qual é o elemento que vai mostrar a mensagem de acerto, né? Acerto, assim, fez o envio dos dados com sucesso, ele vai retornar uma mensagem para onde? A gente vai criar um local para isso também. Então, vamos colocar esse negócio aqui, ó. Botãozinho salvar, nós vamos criar aqui, ó, embaixo, ó, um div ID, colocar aqui, ó, mensagem, é para onde mostrar as mensagens dessa gravação. Então, o que significa isso aqui? Teve uma mensagem, ok, bem sucedida, a gente mostra exatamente aqui, certo? Então, a gente mantém esse div aqui. Não precisa colocar nada nele, simplesmente deixa ele bonitinho para mostrar que vai ter alguma coisa aqui, certo? Deixa eu salvar ele aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar aquela imagenzinha. Vou colocar aqui, ó, quer ver? Div de loading. Load é carregando, né? Div de loading. E aqui a gente coloca assim, ó, img source. Img sourcing. Eu salvei a página, o arquivo aqui loading.gif. Vou colocar aqui loading.gif. Por enquanto nós vamos carregar ela aqui para ver. Só para... Aqui, ó, o tamanhozão dela. Não precisa desse tamanho todo, né? Se a gente quiser, a gente pode definir o tamanho dela, mas eu não vou preocupar com isso agora. Mas vocês estão vendo aqui, ó. E essa imagem que está rodando é aquele GIF que nós pegamos lá. Esse aqui da internet, qualquer GIF que tiver te carregando, vocês podem usar. Isso aqui só para ter uma noção. E embaixo aqui, a gente tem o div ID da mensagem. Como a gente não quer que esse carregando fique moscando o tempo todo, uma das coisas que a gente vai fazer é colocar a visibilidade dela oculta, né? Então, a gente coloca aqui, ó, pode colocar tanto lá embaixo no código diretamente, como a gente pode fazer por aqui também. A gente coloca aqui, ó, style, e colocar assim, ó, style hashtag loading, loading,
visible none. Essa propriedade não. Tem visibility. Visibility. Eu acho que no Visibility usa o Hidden, alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. É hidden mesmo. Visibility. Bem, Luiz Gustavo. Salvar aqui. Lisa. Pagou, né? Então, agora não está visível mais. Por que eu desabilitei a visibilidade dele? Porque não tem necessidade de ficar aparecendo quando não for carregando realmente informação, né? A gente só vai carregar enquanto a gente estiver processando alguma coisa. Quando a gente não estiver processando, não faz muito sentido. Esse código aqui, inclusive, é um código que eu uso para algumas aplicações que eu faço, e eu já deixo ele mais ou menos assim, o que eu vou fazer quando eu preciso do uso do Ajax. Eu não tenho necessidade de ficar lembrando dele de cabeça, né? Então, até deixei parte dele aqui para a gente consultar na hora da gente fazer. Como eu falei assim, ó, o básico é o que faz isso aqui, né? Mas a gente vai fazer um pouquinho mais incrementado, justamente que a gente vai usar essa estratégia de carregar, né, o botãozinho lá, vai moscar lá e tal, vai ficar um negócio mais bonitinho, né? Agora, quando a gente vai executar o Ajax, né? A primeira coisa é quando esse botão for clicado, esse botãozinho gravar. Então a gente coloca aqui, ó, cifrão, hashtag gravar, né? Então a gente coloca aqui, ó, é o ID gravar, né? Coloco agora clique, igual a gente tinha feito lá no outro, function, qual é a função que vai ser executada? A gente coloca a função que vai ser executada aqui, ó. Não precisa lembrar de cabeça, viu, gente? Não precisa preocupar com isso, não. Porque senão acaba que a gente não vai construir muita coisa. É só saber usar os exemplos que a gente já viu ou que a gente já fez. Depois que a gente faz uma vez, a gente simplesmente reusa. Então, quando a gente clicar no botão gravar, o que a gente vai executar? Essas funções que vão ser colocadas aqui embaixo. Deixa eu salvar aqui e executar, só para ver o que está aparecendo por enquanto. Eu clicar aqui em salvar, ele ainda está dando a execução aqui, só que a gente vai impedir que isso aconteça. Olha lá, ó. Ele está gravando ainda. Vamos lá. Então, gravar.click function, né? Essa aqui eu já coloquei. Ajaxform.submit function. Isso aqui é interessante porque é uma forma da gente controlar o envio do formulário. Então, vou colocar o nome para o formulário. Não coloquei isso. Isso aqui é o nome do formulário. Então, coloca aqui, ó, ID. Vou colocar Ajax Form para facilitar, mas poderia ser qualquer outro nome, viu? ID igual a Ajax Form. E aqui eu coloco aqui, ó. Depois do gravar, né, aqui dentro eu coloco Ajax Form, que é o nome lá do ID. Ponto submit function é. O que significa esse negócio aqui?
a gente vai controlar o envio desse formulário. Quando a gente fala assim, ó, submit é o envio de informação, né? Todo formulário, quando a gente vai enviar, a gente está submetendo. Então, quando a gente coloca isso aqui, a gente começa a controlar também o envio desse formulário através do clique desse botão específico. E esse function E que a gente está usando é justamente para evitar com que essa ação de disparar o envio seja feito. Então, eu vou até copiar isso aqui, ó, para mostrar para vocês. Vou colar ele aqui embaixo, ó. O que vai acontecer agora? Eu vou salvar, ó. Assim, ó, e.prevent_before. O que significa isso? Eu vou estopar o envio do formulário e e.unbind, que seria para desconectar esse botão desse disparo. Então, a gente coloca esses dois comandos aqui justamente para evitar que esse comportamento aqui aconteça. Ó. Deixa eu salvar, atualizar aqui, vou clicar aqui no botãozinho salvar, ó. Agora eu clico aqui no botão salvar, ele não aparece nada. Por quê? Porque agora a gente não está enviando as informações quando eu clico no botão lá, ó. Tá vendo? Eu clico aqui, ele não envia, justamente por conta desse comando aqui, certo? Agora, vamos lá. Eu tenho que até olhar aqui, por exemplo, esse formulário, eu uso ela em várias aplicações, né? Então, ele está escrito de forma bem geral. Mas a maioria desses comandos aqui, eles vão poder ser utilizados. O que não for necessário, eu vou tirar. Vou copiar essa linha aqui, ó. Agora. E essa linha aqui eu vou colar também. Aqui embaixo. O que significa isso aqui, ó? Loading.css visibility visible. Então, significa que essa propriedade que a gente apagou, a gente vai fazer com que ele seja visível, porque agora ele vai estar processando, ou seja, isso aqui vai voltar a aparecer. Vou salvar aqui, ó. Estou fazendo isso aqui passo a passo, a atualização na página, para vocês verem o que cada linha faz, né? Então, vou clicar aqui em salvar. O que vai acontecer agora? Ele não vai disparar o submit, não vai enviar os dados, mas vai aparecer aquele carregando. Olha lá, ó. Justamente porque é como se ele estivesse processando, né? Então, ele vai pegar a sequência aqui, ó. Eu vou clicar no botãozinho gravar, beleza? Aí eu vou controlar o submit do formulário. E agora eu vou mostrar o que tem nesse div do loading. Então ele está mostrando isso aqui. E ele não envia as informações. Não dispara as informações. Certo? Deixa eu ver aqui. Legal. Essas variáveis que tem aqui, elas são variáveis também muito comuns. Deixa eu só copiar e colar aqui, ó. Isso aqui, ó, do jeito que eu estou fazendo, vocês podem usar com qualquer tipo de formulário, viu, gente? Desse jeito aqui, dá para fazer um envio de qualquer formulário. Isso aqui é uma variável, né? O nome, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Var post data é igual a this serialize array. Então, significa o quê? Que tudo aquilo que tiver dentro desse formulário aqui, ó, o Ajax Form, a gente vai poder serializar, que é o quê? Pegar isso e transformar num string de caracteres. Porque pode ser que são vários campos, a maioria dos formulários tem vários campos. Então, isso aqui facilita bastante esse disparo de informação. Var form URL, ele pega o atributo action que está aqui no formulário, né, igual está aqui, ó, teste.php, ele vai pegar essa informação aqui também. Então, esse comando serve para isso, para a gente pegar
o atributo action, ou seja, o endereço de disparo desse formulário. E agora ele vai chamar esse método Ajax. Deixa eu copiar ele aqui também. Vocês estão vendo que eu estou copiando e colando justamente porque eu não preocupo em ficar gravando ele de cabeça. Eu tenho que saber usar o que significa cada comando. E isso aí é algo que a gente precisa saber. Agora, ficar gravando o comando realmente não tem necessidade. Não gastar neurônio à toa. Tem coisa aqui que pode ser que a gente tire, aí depende da situação. Mas acho que está bem simples mesmo esse script. Esse Ajax aqui, ó, é essa chamada do jQuery aqui, ó. Essa chamadazinha aqui. Só que é uma chamada que está um pouquinho mais incrementada. Ela tem aqui, por exemplo, a URL. Então, ele pega o atributo URL e passa a variável form URL. O que significa isso? É o action que a gente usou aqui em cima. Então, por isso que é interessante que a única coisa que eu preciso entender é que o endereço que eu colocar aqui para disparar os dados, ele já vai ser altamente configurado lá, automaticamente configurado, por conta dessas variáveis que foram utilizadas. O tipo do envio vai ser post, né? Ele continua post. Os dados são post data, então ele está pegando essas variáveis aqui também. É outra coisa que é mais fácil, porque se a gente fosse fazer isso de forma manual, a gente ia ter que colocar cada informação para fazer o envio aqui. Quando a gente usa esse comando aqui, ele já faz de uma vez. Esse aqui foi um negócio que eu descobri também com o tempo. Fiquei batendo cabeça com esse trem aqui. Aí depois eu falei, ó, vou pegar alguns exemplos e vou ver como é que é mais fácil fazer. Aí eu vi que essas duas variáveis aqui ajudavam bastante. Aqui embaixo, ó, é quando acontece o sucesso, ou seja, quando deu ok, o que eu vou mostrar? Aí tem aqui, ó, a function e essas outras variáveis são os dados que vão aparecer da outra página. Então, por exemplo, loading.css, visibility hiding. Então, a gente está agora parando a visibilidade daquele GIF lá que fica rodando. Como ele já executou a transferência de dados com sucesso, ele já pode suspender a exibição da imagem. Então, por isso que, às vezes, o tempo é muito rápido. Depende muito do envio de informações. Aqui, ó, é o div que a gente mostra a mensagem. Então, o nome que eu coloquei aqui foi mensagem. Então, eu tenho até que trocar aqui, ó. Mensagem. E o GIF vai mostrar isso aqui, ó. Hashtag mensagem.html é o quê? Ele vai executar um HTML naquela área, né? Essa área aqui, ó. E aqui vai ser data. Data é o conteúdo que aparece nessa outra página. Essa outra página está aparecendo o quê? Cadastro realizado com sucesso. Então, ele vai executar isso aí. Né? Vai executar essa mensagenzinha. Que vai aparecer dentro desse div aqui. Se o div for formatado, ele vai ficar bem formatadinho também. Quando a gente for executar aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo de entender isso aqui. Erro é quando executa algum erro, né? A função aqui mostra também os erros possíveis. Aqui, no caso, para de mostrar o GIF e ele mostra uma caixinha de erro. Essa caixinha de erro aqui que a gente não vai usar, justamente porque a gente não tem um código formatado para visualização dele. Mas eu coloco aqui, ó, vou mostrar a mensagem de erro dentro dessa área da mensagem. E aqui, qual a mensagem que vai ser? Vou pegar ela aqui, ó. A gente pode colocar aqui, ó. Houve um erro
na execução na execução da sua requisição. 2 pontos. Então, var, isso aqui é uma variávelzinha, né? Var erro é igual, houve um erro na execução da sua requisição, 2 pontos. Teste status é qual foi o erro que aconteceu, né? O status do erro que aconteceu. E aqui a gente pode colocar um tracinho. Opa! Só para separar, né? Um tracinho. E o erro vai aparecer aqui também. Um texto, né? E aí ele fica padrão. Vou salvar aqui, ó. Esse código é suficiente para a gente salvar as informações através do Ajax. Como eu falei, ele está um pouquinho incrementado por conta dessa imagenzinha e por conta desse post data aqui que eu recomendo demais de fazer, porque senão teria que pegar cada informação de formulário e enviar eles individualmente. Então não ficaria legal, né? Deixa atualizar a página aqui, ó. E nós vamos ver o que vai acontecer agora. Vou colocar aqui. Aí, ó. F. E-mail. Clicar aqui no botãozinho salvar. Vamos ver se vai dar certo. Clicar aqui, salvar. Olha lá, o cadastro é realizado com sucesso. Vocês viram que mostrou lá o símbolozinho do load? Ele moscou e apagou. Acabou que a mensagem ficou aqui embaixo, né? Porque o load ele está ocupando esse espaço aqui. Na verdade, isso você ajusta na formatação. Geralmente você coloca ele na camada de cima, pode centralizar ele aqui assim, para ele não aparecer diretamente dentro da região da página. Mas o importante é que tenha alguma imagem nesse sentido para mostrar que as informações elas estão sendo processadas. Aí está mostrando assim, ó, cadastro realizado com sucesso. Então, o que significa isso? Ele executou perfeitamente o Ajax, né? Vou olhar se ele salvou aqui agora, ó. Olha lá, ó, Caio. Tá bonitinho lá o registro salvo. Então ele está funcionando perfeitamente. Os dados do formulário eles continuam aqui, por quê? Porque a gente tem como a gente clicou no botão salvar e ele executou de forma assíncrona os dados, eles ficaram todos salvos da mesma forma. Só que a gente ainda tem condição de controlar isso aqui se a gente quiser. É justamente porque esses dados aqui a gente pode apagar através do próprio jQuery, né? Tem um comando aqui para isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu jogar esse loading aqui para baixo da mensagem para ficar um pouco melhor. Mas o ideal seria formatar isso aqui direitinho, né? O script do Ajax é esse aqui. Dá para vocês adaptarem esse exemplo aqui para usar em qualquer formulário que vocês quiserem, inclusive. Deixa eu ver aqui o negócio. Cadastro realizado com sucesso. Ele mostra essa mensagem aqui. Se eu quiser apagar, quer ver? Os dados do formulário, posso colocar aqui também, quer ver, ó? Eixo, script, eixo, barra, scripting. E aqui, coloco aqui, ó. Eixo,
Fechou o cifrão. Function. Pam, pam, pam. Vou colocar aqui embaixo. Estou confundindo. Difícil. Vou colocar fora aqui. Tchan, tchan, tchan. Function. Isso. Function. Deixa eu ver, o nome do formulário é Ajax Form, né? Ajax Form. Então, coloca aqui, ó. Hashtag Ajax Form. Reset. Vamos ver. Ajax Form. Ponto reset só. Se não for, a gente testa. Paga tudo. Aí esse aqui, 0. Ponto reset. Testar aqui. Salvar aqui. Para que é isso aqui, gente? Para ele mostrar a mensagenzinha, né? Cadastro realizado com sucesso, e ele executar essa função aqui, que eu acredito que ele vai apagar todos os dados do que estão sendo exibidos aqui, ó, também, né? Porque eu salvei e ele continuou mostrando os dados do Caio, né? Ele gravou lá, mas tá ficando aqui. Eu quero tirar. Eu acho que esse comando aqui que vai dar certo. Se não der também, a gente vai testando. Vou atualizar aqui. Colocar aqui Maia, telefone. Tá fazendo ao vivo. É assim, né? Clicar aqui no botãozinho salvar. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Cadastro realizado com sucesso. Vocês viram aqui, ó. O GIF carregou, né? Carregou aqui na parte de baixo. Foi bem rapidinho. Ele já mostrou a mensagem. Só que ele não zerou aqui. Né? Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer para zerar o formulário. Coisa bem simples aqui, talvez. Form. Reset. De carry. Tem um arquivo aqui que eu já fiz isso também, você não... Ah, sim. Pode ser também, né? Vamos ver. Ajax form. It. Esse it aqui, ó, é como se fosse todo elemento do formulário, sabe? Todo elemento do formulário. Então, todo elemento ele vai executar a função. Reset, né? This.reset. Que é... Deixa eu ver aqui agora. Ajax form.it function this reset.
Esse aqui é cada elemento do formulário. Deixa eu ver aqui se ele vai executar de boa agora. Salvar. Olha lá, vai aparecer o loadingzinho, cadastro realizado com sucesso. E aqui ainda continua sem apagar. Deixa eu pegar um exemplo aqui que eu já fiz isso. Deixa eu ver aqui. Tan, 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 tan. Certo. Engraçado. Parece que tá igual que o nosso exemplo aqui da primeira. Errei aqui, né? Tá faltando um parêntese aqui. Acho que agora vai dar. Vou tentar do jeito que tá aqui. Que eu acho que tá até teoricamente escrito mais certo. Uau. Clicar aqui em salvar. Ele também não apagou. Deixa eu ver aqui então. JaxForm. Esse agora vai comentar isso aqui. Não tá dando certo, apaga logo, né? Teste. Vamos ver. Ah, agora foi. Cadastro realizado com sucesso. Mostrou a mensagenzinha, apagou os dados aqui do formulário. Às vezes tem comando que é para executar corretamente, mas não executa, né? Pode ser aqueles comandos até mais feios um pouco, mas funciona, né? Que foi o caso aqui, que agora deu certo, mas a gente consegue visualizar os dados aqui no banco de dados, isso que importa também, o Ajax está funcionando, né? Dá para perceber aí que a gente consegue deixar a página muito mais interativa. Ou seja, a gente tem duas páginas que estão sendo executadas aqui, né? A página do form, a página do teste.php. O teste ele é executado, só que ele manda o texto diretamente aqui para baixo, nesse ID da mensagem. E quando ele carrega esse scriptzinho aqui também, ele busca as informações que tem no Ajax e começa a resetar todos os campos que tem, né? Então ele simplesmente apaga lá as informações, que era isso que a gente estava querendo mesmo. Os comandos que não estavam executando. Até tentei isso da primeira vez, só não ficou certo porque estava faltando esse parênteses aqui, né? Um detalhezinho que fez com que o negócio não funcionasse, né? Os detalhes na programação são muito importantes, né? A gente não pode passar desapercebido. Um detalhe, realmente o negócio não executa. O comando do Ajax, né? Como eu falei, ele está aqui. Isso aqui pode ser utilizado para qualquer formulário que vocês quiserem trabalhar. Tem outros tipos de controle que a gente pode usar o Ajax também, né? Mas os formulários são
os mais comuns, né, os formulários igual nós fizemos aqui, é o mais comum de acontecer. Deixa eu ver se tem alguma particularidade aqui dentro desse método também. Ele fala, o método Ajax é usado para usar Ajax, a requisição assíncrona, né? Aqui fala sobre... tem um bocado de coisa aqui. Realmente o mais importante é isso aqui que vocês viram mesmo. Tem, por exemplo, alguns controles que eles são especificamente usando esses comandos Ajax aqui, ó. Quer ver? Deixa eu tentar mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou abrir esse negócio aqui, então. Localhost barra... um dado aqui que vai prejudicar. Só não sei se eu lembro a senha de acesso aqui. É isso mesmo. Clicar aqui em visualizar. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um controle Ajax. Quando eu clico no botãozinho aqui ativo, aqui ó, clico aqui, ele vai desativar esse usuário. Quando eu clico aqui novamente, ele ativa novamente o controle. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas é feito com essa mesma biblioteca que vocês estão vendo aqui, ó, com o jQuery e o método Ajax. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o código. O que dá para mostrar aqui, por exemplo, ó. Qual que é a dificuldade desse negócio aqui, gente? É que cada elementozinho desse, como está numa tabela, é de um usuário diferente, ou seja, de um código diferente. Então, esse usuário tem um código, esse outro usuário tem um código, esse outro aqui tem um código, por aí vai. Então, quando a gente faz algum tipo de controle assim, tá vendo, ó, na codificação dele, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ele tem aqui, ó, ID4, que é o código do usuário, e tem S4, que é para representar esse código também, né? Então, tem todo um sistema aqui que a gente faz para identificar esse usuário específico. Como é que a gente envia essa informação? Ele está assim, ó, href hashtag S. Esse aqui é um ID, né? Um IDS. Mas acho que tem a tela clássica, quer ver? Deixa eu ver aqui embaixo. Ok, aqui, ó. Status.click, né? Ponto status, ou seja, classe status.click function. O que ele faz? Ó, ele pega o ID, então var id é this, né? Que é o próprio status, aquela classe específica, atributo ID. Então, cada linha aqui, ó, que tem essas classes status, tem o ID, tá vendo? Classe status ID8, classe status ID5, classe status ID4. Como eu falei, esse controle é um pouquinho mais complexo, mas é feito da mesma, com a mesma biblioteca e com o mesmo método. Esse ID, ele pega com esse comandozinho aqui que a gente viu. Né? Então, variável ID é igual a this.atributo ID. Então, ele vai lá naquele atributo e pega e passa para cá. Aí tem a chamada do post. O post aqui, ele é um pouco mais direto do que o Ajax. Na verdade,
ele é uma chamada AJAX, só que já está específica uma chamada POST, né? Tem o método GET e o método POST para AJAX. Aqui ele faz a mesma coisa, a única diferença é que eu não preciso especificar, igual nós especificamos aqui, ó. Nós especificamos que o tipo era POST, né? Quando eu uso ponto .post, ele usa a chamada assíncrona do post. Aqui é o URL que eu vou enviar. Aqui, ó, gravar status. O ID é o ID que a gente pegou aqui, ó. Como é uma informação só, é mais fácil, né? Não precisa fazer a serialização igual a gente precisou ali no formulário. Aí a função que é executada, né? O que vai executar quando a gente chamar, vai ser mostrar a informação no painel. A informação aqui é só aquele botãozinho de liga e desliga. Se é ativo ou inativo, ó. Inativo e ativo. Se for ativo, ele ficar com esse desenho. Se for inativo, vai ficar com outro. É um pouquinho mais complexo isso aqui, mas vocês estão vendo a possibilidade que a gente pode ter. Em qualquer elemento da página, a gente pode fazer chamadas assíncronas, usando o post ou até mesmo o get. Eu recomendo usar o post, viu? Porque o get eu já testei algumas vezes e já deu alguns erros também. Até porque o get pega muito dado lá da barra de endereço, né? E às vezes é interessante a gente evitar. Né? Só estou mostrando esse exemplo aqui para saber o tanto que a gente pode fazer de coisa interessante. Aqui também, ó, nesse caso, eu usei o Ajax para excluir informação. Né? Ele mostra a mensagenzinha de confirmação. Se confirmar, a gente apaga. Aí a gente exclui lá a informação. O grande detalhe, gente, para ficar bacana nessa situação aqui, quer ver, ó? Só mostrar para vocês aqui como que a gente só apaga aqui um arquivo, um usuário, quer ver? Clicar em excluir aqui, ó. Deseja realmente excluir esse registro? Ok. Ele apaga, exclui, né, a linha, ó. Joaquim Silva, vou apagar. Excluir, ok. Excluiu, né? Para a gente ficar realmente bacana com essas chamadas assíncronas, a gente tem que ter um conhecimento legal do HTML e do CSS também. Se a gente manter esse conhecimento em conjunto, HTML, CSS e o uso do jQuery com Ajax, dá para fazer uma aplicação muito bacana. Né? E isso, logicamente, vocês têm N outras ferramentas também que podem fazer algo muito interessante, mas a gente consegue ter o controle total dos elementos da página. Isso que é mais legal ainda, né? Esse comando aqui, ó, .html, a gente executa HTML dentro da nossa página. Então, é muito legal isso. Muito legal mesmo. Quando a gente fala executar HTML, o que? Você tem um ID, né? Um ID, e depois a gente fala assim, ó, .html, a gente escreve o conteúdo lá dentro daquele div, igual nós fizemos aqui, ó. Quando a gente escreve a mensagem dentro do negócio. Era isso aqui. Ficou alguma coisa assim muito difícil de entender ou deu para acompanhar mais ou menos? Deu para acompanhar. Porque vocês ficaram caladinhos aí. Ah, tá tranquilo. Eu vou passar o exemplo para vocês, vai ficar mais fácil ainda, né? Vou pegar esses arquivos aqui e vocês vão poder executar. Vai ficar bem melhor. Mas é isso. A Ajax é isso aqui. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é esses detalhes, igual vocês viram aqui, ó. Faltou um parentezinho, faltou um ponto e vírgula. Vai deixar de executar. Isso aí é qualquer coisa de programação, a gente
pode deslizar mesmo. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Bacana, gente? Tranquilo. Bacana. Legal. Pedro, você tá com um grilo aí no quarto? Esse corno não sai daqui de jeito nenhum. Ele tá em cima do Rapaz, teto, cara. Você vai dormir com ele aí hoje? Já tem uns 3 dias que eu tô dormindo com ele. Você não achou ele até Já é hoje? de sua casa Não, ele também. tá em cima do teto, não tem nem o que fazer. Tem que esperar a boa vontade dele ir embora. Já é de sua família, já, Zé. Só É, aceita já é ele parte aqui. da família essa porra. Ai, ai. Beleza, então. Boa noite pra vocês. Tudo de bom. Valeu, boa noite. Alô. Daniel, e a questão dos Ah, sim. projetos? Os projetos. Mesmo sendo feriado no dia 20, eu queria fazer a avaliação deles na semana que vem. No dia 20 mesmo. Aí vai Se- ser o projeto completo? Uhum. Agora, se não tiver jeito, a gente faz no dia 27. Eu acho que o meu completo vai ser meio difícil para dia 20 agora. Então tá, nós vamos deixar marcado para o dia 27. Se tiver condição de adiantar um pouquinho, vocês me falam que eu entro diretamente com cada um e vocês me apresentam individualmente, beleza? Beleza. Se não, no dia 27 a gente faz aí a avaliação. Tranquilo. Beleza, então. Falou para vocês. Falou, Daniel. Com Deus. Amém. Tchau, tchau.